O La Fontaine era o tipo de lugar onde os talheres nunca tocavam a mesa com força, onde os risos eram contidos e os sorrisos quase sempre não passavam dos olhos. Elias Costa conhecia bem aquele ambiente. Aos 22 anos, era mais que um garçom impecável. Era parte do cenário, como as cortinas de veludo, os lustres de cristal e a música ambiente que saía do piano de cauda no canto da sala. Invisível, eficiente, sempre um passo atrás. Mas por dentro, Elias carregava um universo que ninguém via. Desde criança, a música era seu refúgio. Aprendeu a tocar num teclado velho que a avó encontrou num brechó. Passava tardes inteiras repetindo os mesmos acordes, errando, acertando, sentindo. Aquilo não era um hobby, era resistência. Enquanto a cidade gritava que ele não pertencia, ele respondia em notas suaves que sim, que existia, que sentia, que sonhava. Naquela sexta-feira, o restaurante estava lotado. Reservas esgotadas, clima de celebração, e uma mesa em particular chamou a atenção de toda a equipe. Clarice Davenport, cliente frequente e temida, estava de volta. Rica, influente, com o tipo de poder que esmagava sorrisos e rebaixava olhares sem levantar a voz. Quando Elias foi designado para atendê-la, sentiu o estômago revirar. Não era medo, era antecipação. Sabia que ela gostava de testar os limites dos outros, e ele, naquela noite, seria o alvo. No início, parecia tudo normal. Clarice elogiou o serviço, fez perguntas triviais, mas logo sua voz ganhou outro tom. "Você já tocou esse piano?" Ela perguntou, alto o suficiente para as mesas próximas ouvirem. Elias congelou. "Não?" Ela insistiu sorrindo. "Pois então, nos deu prazer." E o salão silenciou. Elias olhou ao redor. Os olhares o cercavam como lâminas silenciosas, esperando, julgando. O gerente, parado perto do bar, não esboçou reação. Nenhum colega interveio. Não havia para onde escapar. Ele se aproximou do piano com passos firmes, mas o peito queimava. Sentou-se, respirou fundo e posicionou os dedos sobre as teclas. O som ambiente havia sumido. Só restava o silêncio carregado e a expectativa disfarçada de curiosidade. Por um instante, pensou em recusar, em se levantar e ir embora. Mas algo mais fundo o impediu. Não era por orgulho. Era porque se tocasse, não seria para eles. Seria por ele mesmo, por tudo que segurou calado, por cada vez que foi ignorado, por sua avó, que dizia que talento não se discute, se vive. E então começou. As primeiras notas de Clair de Lune soaram tímidas, como se pedissem permissão para existir ali. Mas à medida que Elias avançava na melodia, seus dedos pareciam soltar tudo que o peito não conseguia dizer. Ele não tocava como alguém que queria impressionar, tocava como alguém que precisava respirar. E o salão, antes cheio de sussurros e cochichos, se calou. Até os garçons pararam. A música preenchia os espaços de um jeito que nenhum prato requintado conseguia. Quando a última nota se apagou no ar, ninguém aplaudiu de imediato. Houve uma pausa. Um segundo em que todos pareciam digerir o que tinham ouvido. E então vieram os aplausos, tímidos, depois firmes, depois intensos. Elias se levantou sem dizer uma palavra. Voltou ao seu posto, pegou a bandeja e retomou o serviço como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, sabia. Algo havia mudado. Naquela noite, Elias terminou o expediente em silêncio. Não comentou nada com os colegas, não esperou elogios, não procurou entender os aplausos. Guardou tudo para si. O caminho de volta para casa foi feito a pé, como sempre, com o casaco fino protegendo um pouco do vento. Ao entrar no pequeno apartamento que dividia com a tia Alcira, encontrou o mesmo ambiente acolhedor de sempre, cheiro de café guardado, fotos antigas na parede e a mesa com um bilhete de boa noite. Sentou-se na beirada da cama, tirou os sapatos devagar e deixou que o corpo sentisse o cansaço. Não pelo trabalho, mas pela exposição.
pela forma como foi forçado a mostrar algo tão íntimo. E mesmo assim, havia ali dentro um calor estranho. Pela primeira vez, sentia que tinham visto algo dele que ia além do uniforme e da bandeja. Na manhã seguinte, foi chamado pelo gerente logo ao chegar. Pensou que fosse alguma advertência ou talvez uma reclamação atrasada. Mas o homem apenas entregou um envelope pardo, dizendo que fora deixado por Clarice. Elias abriu com cautela. Dentro havia uma carta manuscrita com traços elegantes e diretos. Clarice dizia ter ficado profundamente tocada pela performance e reconhecia que havia errado. Admitia ter agido de forma condescendente e terminava com uma proposta inesperada. Queria custear seus estudos em uma prestigiada academia de música em Nova York. Elias leu o texto mais de uma vez. Sentiu raiva, desconfiança, mas também uma pontada de esperança que não conseguia conter. Dobrou o papel, guardou no bolso e passou o restante do turno em silêncio, remoendo cada palavra. Quando chegou em casa, Elias mostrou a carta para Alcira. A tia leu com calma, sem interromper, e depois ficou alguns segundos olhando para o nada, como se mastigasse cada linha com a mesma cautela de quem analisa uma promessa feita tarde demais. Ela pode estar tentando limpar a própria consciência, disse por fim. Mas às vezes, mesmo o arrependimento mais torto pode abrir uma porta. A pergunta é: você quer atravessar essa porta? Elias não respondeu de imediato. Passaram o resto do dia juntos, em silêncio, cozinhando, ouvindo uma antiga coletânea de jazz no rádio. À noite, ele saiu. Sozinho, sentou-se em um banco da praça, onde costumava praticar com fones de ouvido, e pensou. Não queria dever nada a Clarice, mas também não queria que o orgulho o impedisse de seguir adiante. No domingo pela manhã, Elias respondeu à carta com poucas palavras, aceitando a proposta. Pediu apenas que toda a comunicação fosse feita via e-mail e que, a partir dali, ele cuidaria dos trâmites sozinho. Recebeu o valor para custear a inscrição e as passagens, e 2 dias depois, estava embarcando. A viagem para Nova York foi silenciosa e reflexiva. Olhava pela janela do avião e tentava acreditar que era real. Carregava consigo uma pequena pasta com cópias de partituras, um caderno com anotações musicais e uma lembrança da avó. Uma correntinha com um pingente de teclado já desbotada. Ao chegar, sentiu o impacto da cidade. O frio mais cortante, os prédios mais altos, os olhares mais apressados. Mas não se intimidou. Tinha apenas um objetivo: mostrar que seu talento era legítimo, que sua história era digna de ser ouvida. A audição foi marcada para uma quarta-feira de manhã. A sala era ampla, iluminada por janelas altas, e o piano de cauda parecia ainda maior diante da banca examinadora. Eram 3 avaliadores, todos sérios, cada um com uma prancheta à frente. Elias entrou com passos contidos, cumprimentou com um aceno e se sentou ao piano. As mãos estavam frias, mas o coração firme. Não começou de imediato. Respirou fundo, fechou os olhos por um instante e deixou que a lembrança da infância surgisse. A sala da avó, o teclado velho, os sons que nasciam entre os ruídos dos vizinhos. E então, como se abrisse uma janela interna, começou a tocar. Escolheu uma peça própria, inspirada nas madrugadas em que sonhava com palcos que não o excluíssem. Tocou como se contasse sua vida em cada nota, sem pressa, sem máscara. Ao terminar, não houve aplauso, apenas um silêncio respeitoso. Os avaliadores fizeram algumas perguntas técnicas, pediram para ele repetir um trecho com variação e agradeceram sua presença. Elias saiu da sala sem saber se havia sido suficiente. Passou o resto do dia caminhando por ruas desconhecidas, tentando não pensar. 3 dias depois, recebeu o e-mail. Havia sido aceito com bolsa integral. Sentiu um nó na garganta que não conseguia soltar. Não chorou.
Sentou-se na beira da cama do quarto alugado e olhou fixamente para a tela do celular, como se a mensagem fosse desaparecer. Pela primeira vez, não duvidou de si. Aquilo não tinha vindo como favor. Veio porque ele merecia, porque ele tinha talento, tinha história e principalmente porque se recusou a ser calado. Antes de iniciar as aulas, Elias decidiu voltar ao La Fontaine para se despedir. Vestia uma camisa simples, jeans escuros e um tênis limpo, diferente do uniforme que usava, mas ainda discreto. Ao entrar, muitos clientes nem o reconheceram. Alguns colegas o cumprimentaram com surpresa e respeito contido. O gerente, visivelmente desconcertado, tentou parecer cordial. Clarice estava lá, sentada na mesma mesa da noite em que tudo começou. Quando o viu, levantou-se e caminhou até ele com um sorriso controlado. Entregou-lhe um envelope dizendo apenas: "Espero que isso te ajude a começar bem." Dentro havia um cheque generoso e uma nota escrita à mão. Não é caridade, é investimento. Elias agradeceu, mas deixou claro: não devia nada a ninguém. E que dali em diante, sua caminhada seria por mérito, não por favor. Ao sair do restaurante, não sentiu raiva, sentiu alívio. Era como se finalmente tivesse fechado um ciclo. Não precisaria mais carregar aquela experiência como um fardo. Tinha conseguido ressignificar tudo com seu próprio talento. E isso ninguém podia tirar dele. Voltou para a casa da tia Alcira para passar seus últimos dias antes da mudança para Nova York. Jantaram juntos, riram com histórias antigas e choraram em silêncio durante os abraços longos. Alcira dizia pouco, mas seu olhar dizia tudo: orgulho, saudade e a certeza de que ele estava pronto. Na manhã da viagem, Elias olhou pela última vez para a rua onde cresceu, o ponto de ônibus onde ensaiava mentalmente melodias, e prometeu a si mesmo que nunca esqueceria de onde veio, nem para onde estava indo. Em Nova York, os primeiros dias foram desafiadores. O ritmo da cidade, a pressão do curso, os colegas com formações clássicas desde a infância, tudo parecia gritar que ele estava atrasado, fora do padrão. Mas Elias não se intimidou. Chegava cedo, saía tarde, estudava com disciplina e escutava com atenção. Cada aula era uma chance de crescer, cada crítica, um degrau. Aos poucos, os professores começaram a notar algo diferente nele. Não era só técnica, era entrega. Quando Elias tocava, havia verdade. Não buscava perfeição, mas significado. Seus colegas também passaram a olhá-lo de outra forma. O rapaz silencioso que viera do nada começou a ser reconhecido como alguém com algo único a oferecer. Certa noite, após uma aula particularmente difícil, Elias ficou sozinho na sala de prática, relendo as anotações do professor. O piano estava ali, convidativo. Sentou-se, fechou os olhos e improvisou uma sequência que misturava jazz, música clássica e lembranças. Tocou como quem limpa a alma. No fim, ouviu palmas atrás de si. Era a coordenadora do curso, que havia entrado sem ele perceber. Ela se aproximou, sentou ao lado dele e disse: "Você tem algo que não se ensina. Continue." Foi uma frase simples, mas que marcou profundamente. Naquela noite, ao voltar para o quarto, Elias não dormiu. Ficou deitado, olhando para o teto com o peito cheio de algo que nunca havia sentido daquele jeito: pertencimento. Os dias em Nova York se sucediam com uma intensidade própria, onde cada aula e ensaio revelava mais do que técnica. Revelava a alma de Elias. Em cada acorde, a voz de alguém que enfrentara tantas barreiras emergia com firmeza. A pressão de corresponder às expectativas transformava críticas em impulsos para evoluir. O ritmo acelerado da cidade e a rotina exaustiva da academia eram desafios diários que ele encarava com determinação e humildade. A cada improviso, a cada ensaio até altas horas, Elias se redescobria, encontrando na música a força para lutar contra o preconceito e a invisibilidade.
As ruas de Nova York tornaram-se parte do seu aprendizado, assim como os encontros inesperados com colegas e professores que, mesmo duvidando inicialmente, passaram a reconhecê-lo como alguém único. Nas madrugadas, quando a cidade parecia silenciar, ele se sentava diante do piano em seu pequeno quarto e revisava mentalmente cada lição, consolidando uma nova identidade, feita de resiliência e paixão pela arte. Cada nota que tocava se transformava em um pequeno marco da sua superação. E com o tempo, ele passou a acreditar que sua trajetória era fruto não só do talento inato, mas do esforço contínuo e genuíno de se reinventar. Pouco a pouco, os corredores da academia começaram a sussurrar sobre o rapaz que, vindo de um cenário improvável, trazia consigo uma história real de luta e transformação. Elias, que outrora se escondia por trás do silêncio, agora brilhava com cada apresentação, conquistando o respeito até daqueles que antes o julgavam. Em meio às longas jornadas de prática, a convivência com músicos experientes e as pequenas vitórias diárias mostravam que a sua decisão de aceitar a oportunidade era um divisor de águas. Ele participou de recitais e encontros musicais e em cada performance deixava transparecer a autenticidade de sua voz. Conversas despretensiosas com colegas e mestres iam além de técnicas. Eram momentos de aprendizado sobre a importância de se manter fiel à própria essência sem jamais abrir mão do orgulho de suas raízes. Num desses encontros, um renomado pianista comentou, de maneira simples e direta, que o talento verdadeiro se forma na adversidade e que cada superação ressoava nas notas. Assim, enquanto a cidade se iluminava e se recolhia em seu ritmo ininterrupto, Elias sentia a cada dia que estava escrevendo um novo capítulo da sua vida, feito de persistência, coragem e a certeza de que sua música contaria a verdade de sua jornada. Meses depois, Elias recebeu um convite inesperado da academia. Apresentaria uma peça solo na cerimônia de encerramento do semestre, evento tradicional que reunia professores, estudantes e convidados externos. Seria sua maior plateia até então. A notícia chegou como um misto de honra e responsabilidade. Ele passou dias escolhendo a composição certa, ensaiando, em silêncio, aperfeiçoando cada detalhe. Queria que aquela apresentação fosse mais do que uma exibição técnica. Queria que contasse sua história. Na noite do evento, ao subir ao palco, não havia mais o jovem inseguro e invisível de La Fontaine. Diante do público atento, ele se sentou ao piano com postura firme. Tocou com a intensidade de quem sobreviveu à invisibilidade, com a leveza de quem finalmente encontrara um lugar onde poderia ser inteiro. Quando a última nota ecoou, o silêncio inicial se transformou em uma salva de palmas que pareceu não ter fim. Mas mais do que os aplausos, o que ficou foi a sensação de que finalmente sua voz tinha sido ouvida. Na plateia, uma figura familiar chamou sua atenção. Era Clarice, sentada discretamente em uma das últimas fileiras. Elias não sabia que ela estaria ali, tampouco sabia o que aquilo significava. Após o evento, ela se aproximou, pediu apenas alguns minutos. Disse que não esperava vê-lo ali daquela forma, inteiro, forte, respeitado, que estava ali não para ser notada, mas para vê-lo, e que naquele momento entendia o quanto havia errado. Você não devia nada a mim, disse com sinceridade visível nos olhos. Elias escutou em silêncio. Já não sentia raiva, sentia distância. A vida havia seguido, e ele também. Agradeceu pela presença sem prometer nada. Depois, virou-se e seguiu seu caminho pelos corredores da escola, cumprimentando colegas, trocando sorrisos, carregando nas mãos a partitura que escrevera para si mesmo. A de um destino que agora lhe pertencia. Os meses seguintes consolidaram tudo o que Elias havia construído com esforço.
Recebeu convites para integrar grupos de câmara, gravar participações especiais e colaborar com artistas de diversas origens. Seu nome começou a circular não apenas entre os corredores da academia, mas em festivais e eventos culturais da cidade. Ainda assim, ele mantinha os pés no chão. Continuava acordando cedo, ensaiando com disciplina e respondendo cada mensagem da tia Alcira com carinho e atenção. O sucesso não havia apagado suas origens. Ao contrário, fazia questão de lembrar quem foi e por onde passou. Em uma entrevista para uma pequena revista local, perguntaram o que o motivava. Elias respondeu sem hesitar: "Eu toco por todos que nunca foram vistos, por todos que disseram não para mim, e por mim mesmo, porque eu me prometi nunca mais me apagar." Com o tempo, seu relato passou a inspirar outros jovens, principalmente os que vinham de contextos parecidos com o seu. Recebeu cartas, mensagens e até pedidos de orientação de músicos iniciantes, muitos deles negros, periféricos, talentosos e desacreditados. Elias não se colocava como exemplo, mas como prova de que era possível. Começou a pensar em criar um projeto social ligado à música. Um espaço onde jovens pudessem desenvolver seu talento sem medo de serem silenciados. Em uma de suas últimas visitas a Modesto, voltou ao La Fontaine. Entrou como cliente. Sentou-se em uma mesa ao fundo, pediu um café e observou os garçons indo de um lado para o outro. Quando viu um jovem negro servindo com a mesma postura contida que ele costumava ter, se levantou, agradeceu e saiu sem fazer alarde. Sabia que sua presença ali já dizia tudo. Algumas semanas depois, Elias oficializou a criação de um instituto musical para jovens de baixa renda, nomeando-o em homenagem à avó que lhe deu o primeiro teclado. O espaço não era grande, mas era vivo, cheio de sons, vozes, tentativas e descobertas. Lá, ele não era uma estrela, nem um mestre inalcançável. Era alguém que escutava, que orientava com paciência, que contava sua história sem floreios. Falava sobre as noites em que pensou em desistir, sobre a vergonha de ter sido usado como espetáculo e sobre o poder de transformar dor em expressão. As crianças o escutavam com olhos brilhantes. Muitos deles, como ele um dia foi, nunca tinham sequer tocado em um piano. E era exatamente por isso que ele estava ali, para garantir que ninguém precisasse esperar uma humilhação pública para ser ouvido. Ao olhar para tudo o que havia construído, Elias entendia com clareza que a superação não veio apenas da música, nem da oportunidade que recebeu, mas da escolha que fez naquele dia, no La Fontaine, de tocar mesmo quando tudo ao redor queria reduzi-lo ao silêncio. Aquela decisão solitária, tomada com os olhos fixos no piano e o coração batendo forte, foi o momento que mudou tudo. Não por vingança, não por aplauso, mas porque ali ele decidiu não aceitar a narrativa que tentaram impor. A vida não se tornou fácil nem perfeita, mas tornou-se sua. E isso era maior do que qualquer palco, qualquer prêmio, qualquer reconhecimento. Era liberdade. E essa ninguém jamais lhe tiraria.